Você provavelmente já passou por essa situação antes. Você se depara com uma nova dica de produtividade na internet, algo sobre gestão de tempo, uma ferramenta nova, um aplicativo que faz tudo, você se empolga, começa a utilizar até que deixa de funcionar. Todo esse ciclo se repete novamente. Comigo isso já aconteceu várias vezes. Porque dicas e táticas de produtividade são ótimas. Porém, alguns obstáculos para o nosso modo ultraprodutivo se encontram dentro de nós. São questões internas que tentamos resolver com ferramentas externas. Neste vídeo, falarei sobre um potente dispositivo para a produtividade que muitas vezes é ignorado e que você nem precisa baixar. Se chama controle emocional. O que é controle emocional e por que ele é melhor do que um Notion, do que um Google Agenda, uma lista de tarefas? Controle emocional é a sua capacidade, a sua habilidade em lidar com pensamentos e sentimentos difíceis. Ou seja, você tem a habilidade de se autorregular. E o que isso tem a ver com produtividade? Quando você consegue gerenciar a si mesmo, suas emoções, você procrastina menos. Consegue lidar com situações de estresse, de pressão, sem desmoronar, pois você tem uma caixa de ferramentas que pode utilizar em diversos momentos, como por exemplo com aqueles pensamentos negativos e repetitivos que muitas vezes parecem sequestrar o nosso tempo ao longo do dia. Se você quer fazer mudanças reais em sua produtividade, vou listar aqui algumas ferramentas para você ter em sua caixa e lhe ajudarão no seu controle emocional. E além disso, permitirá você ampliar a sua habilidade de autorregulação, retirando as barreiras internas para o seu modo ultraprodutivo. Vamos começar com curiosidade consciente. Esse é um ótimo ponto de partida para quem precisa aprender a lidar melhor com as emoções, com os sentimentos. É simples, não exige uma técnica avançada nem horas de estudo, basta apenas ter a disposição em tentar perceber e olhar para dentro de si sem julgamentos. Muitos falam em sentir a emoção, sentir a vibe, isso é importante, mas a ideia aqui é irmos um pouco além. É sobre observar a você mesmo, como você se sente em relação a algo, como se estivesse assistindo em terceira pessoa, de forma desassociada. Trocar o papel de protagonista da sua vida para o de diretor por alguns minutos. O ponto não é tentar fugir do sentimento, nem brigar com ele, mas apenas observar, curiosamente. Sentiu raiva? Em vez de explodir ou reprimir, experimente dizer a si mesmo: olha, a raiva apareceu, como estou sentindo isso no meu corpo? De onde ela vem? De qual parte da minha mente? Como é o formato? Será que ela tem uma cor, uma textura? Pode ser muito útil quando utilizamos as clássicas frases "não estou a fim de fazer", "agora não quero fazer nada". Em vez de lutar contra isso, observe e questione-se. De onde está vindo? Como estou sentindo? Se pudesse atribuir uma cor, qual cor seria? Calma, pode parecer uma viagem a primeiro momento, mas vamos a um exemplo prático. Notei que tive o pensamento "não quero estudar". Parece que ele veio do lado esquerdo da minha cabeça. Se eu atribuísse uma cor, seria algo entre um roxo, talvez um cinza. Sinto como se a minha barriga formigasse, como se estivesse apertando de dentro para fora. Uma textura talvez fosse algo rugoso, espinhoso. Pronto. Apenas ao fato de você dar espaço para observar a emoção, o sentimento, você permite que ela seja vista e já abre espaço para que ela possa ir embora, dissolvendo o impacto dela nesse momento. Lembre-se, sentimentos são estados e estar é diferente de ser. Essa ferramenta simples, parece infantil inicialmente, mas com a prática certamente será muito útil para te trazer clareza, autoconsciência e equilíbrio e, lógico, mais produtividade. Dissolução. Dissolução é uma das técnicas que mais utilizo atualmente. Alguns cérebros, o seu pode ser um deles, tem a capacidade de registrar memórias felizes em baixa resolução, como se fosse o 144p do YouTube,
Já aquelas memórias constrangedoras acabam sendo registradas em Full HD ou 4K. Essas memórias difíceis, pensamentos ruminantes, acabam sequestrando vários momentos do seu dia. Porém, ao aprender a lidar com isso, com a ferramenta da dissolução, você consegue retornar ao seu eixo mais rapidamente. Por exemplo, você se recordou que acabou dizendo algo constrangedor no seu trabalho. E aí esse pensamento, essa memória fica ao longo do dia remoendo a sua mente. Ao se lembrar dela, veja como seu cérebro a registrou, se é uma imagem colorida, se é em preto e branco, o tamanho, se está mais próximo ou mais distante. A ideia é que você mexa um pouco nessas características para que você se lembre de uma outra forma. Por exemplo, se era uma imagem colorida, transforme em uma imagem em preto e branco. Se ela estava próxima, imagine ela um pouco mais distante. Adicione um chuvisco, como se fosse uma imagem de uma TV antiga. E então transforme em um desenho animado. E assista essa memória como se você estivesse assistindo TV. E dê um nome para essa memória, para esse episódio da sua vida. E então assista, relembre esse fato, não mais como protagonista, mas apenas como audiência. Saia de dentro do filme mental e apenas o assista. Quando você menos esperar essa lembrança / pensamento constrangedor que estava prejudicando a sua produtividade, teve, de certa forma, seu efeito atenuado, reduzido dentro da sua mente e provavelmente não te incomodará mais. Consciência expandida. Não sei se você já tentou interagir com uma criança que está focada em mexer no celular. Você tenta falar com ela, mas ela está como se hipnotizada por aquela tela. Às vezes, tem pensamentos e emoções que deixam você da mesma forma, como essa criança, hipnotizado, sem a consciência do espaço e do que está acontecendo ao seu redor. Use a consciência expandida para assistir o filme da sua vida, que vai estar continuamente passando no fundo da sua mente. Você não precisa eliminar esse filme, nem chamar os comerciais, mas também não precisa ficar o tempo todo focado nele. Para experimentar a consciência expandida, olhe para a tela desse vídeo e comece a pensar no espaço que há entre você e a tela. E agora no espaço em que há entre a sua cabeça e o ponto mais alto. O espaço que há no lado esquerdo, no lado direito. Faça isso até que você perceba todo o espaço que está ao seu redor. Parece muito simples, não? E de fato é muito simples. Utilize essa ferramenta sempre quando estiver empacado, travado em algum pensamento, ou memória ou emoção dentro da sua mente. Flutuar. Outra ferramenta para ter em sua caixa é flutuar pelas emoções. Emoções não são mensageiras, né? Porque você se sentiu ansioso, porque quer dizer algo, que vai acontecer algo em sua vida. Porém, é muito comum as pessoas dizerem algo do tipo: estou ansioso, isso quer me dizer alguma coisa? Só que isso pode te levar a confusões, descontrole, pois você se coloca em um estado de análise exagerado. Você dá atenção demais ao sentimento, à emoção, e ela se torna mais resiliente, permanece mais tempo em você, que é exatamente o oposto do que queremos. Então, uma forma de lidar com a emoção, primeiro é você encarar. Utilize a curiosidade consciente para observar os efeitos que ela traz em você. E então, aceite que ela está lá e comece a flutuar por ela, e com o tempo, certamente ela vai passar. Emoções vêm e vão o tempo todo, e há números que dizem que elas duram em média 90 segundos apenas. Então utilize a ferramenta de flutuar para não ficar bloqueado com nenhuma emoção. Autoquestionamento. Como alguns dizem, são as perguntas que movem o mundo. Então autoquestionamento é uma ferramenta na qual você faz perguntas acerca daquilo que você está sentindo. Se você está preocupado ou ansioso com alguma coisa, pergunte-se qual o motivo específico dessa ansiedade. Por exemplo, se eu tiver uma apresentação para fazer amanhã no trabalho, e isso me gera ansiedade e preocupação, eu me pergunto, qual o real motivo dessa apresentação estar me deixando preocupado? E é claro que nessa hora o nosso cérebro virá com respostas genéricas, vagas, como do tipo: estou preocupado no que as pessoas vão dizer. Só que essas respostas genéricas ou vagas são contraproducentes para essa ferramenta. Aqui precisamos de respostas específicas.
Então estou preocupado com minha apresentação de amanhã no trabalho, por quê? Estou preocupado porque tem slides sobre os dados do ano passado e ano passado ainda não trabalhava aqui neste lugar. Algo bem específico. Ao ter a sua resposta, então questione: eu tenho recursos para lidar com isso? Na maioria das vezes, a resposta será afirmativa. E isso te acalma imediatamente. Reavaliação cognitiva. A ideia dessa ferramenta é que você observe a emoção ou o que gerou aquela emoção de um outro ângulo. Só por mudar o ponto de vista, alterará a forma como você se sente em relação àquilo. Para algumas pessoas, isso é instintivo, mas outras precisam praticar um pouco. Vamos supor que você enviou uma mensagem para alguém e passou um certo tempo e essa pessoa ainda não te respondeu. E isso lhe traz um sentimento de frustração e você começa a pensar algo do tipo: essa pessoa nunca me dá atenção, não tem tempo para mim. Só que ao invés de pensar assim, vamos mudar um pouco o ângulo. Você pode pensar algo do tipo: a vida dela está tão corrida que nem consegue responder rapidamente as minhas mensagens. Ao mudar o ângulo de vista, ao mudar o ponto de vista, muda a forma como você se sente. E você pode juntar a reavaliação cognitiva com a curiosidade consciente e mais a consciência expandida para fazer um combo de ferramentas que certamente te darão controle sobre as suas emoções ou sentimentos, retirando da sua mente tudo aquilo que possa atrapalhar a sua produtividade. Uma sugestão aqui é você ter uma tabela, uma lista das principais situações que de repente te levam a perder o controle das emoções, dos pensamentos e de repente registrar algumas perguntas que te fazem observar por um outro ângulo. Fique à vontade até para utilizar a inteligência artificial para lhe ajudar. E junto com isso, observe algum padrão, algum comportamento, algo que você ouve ou vê que te ajuda a manter o controle emocional. Seria uma espécie de remédio emocional para a sua mente. Coloque tudo isso em uma tabela, uma lista e se torna mais um recurso para lhe ajudar a manter o controle emocional. Nesse caso, experimente, descubra o que funciona para você, porque cada mente é única e algo que pode ser bom para mim pode ser muito ruim para você, e vice-versa. O básico. Para mim, essa é a ferramenta mais potente que pode trazer o maior resultado para você manter o seu controle emocional. O básico. Isso mesmo, fazer o básico. Dormir bem, cuidados com a alimentação, com a rotina, beber água, ter momentos relaxantes, interação com pessoas, atividade física. Porque se no básico você já está devendo algo, certamente aumenta a sua probabilidade de perder o controle emocional. Só de você acertar o básico já simplifica todo o restante. Por fim, sugiro que você tenha uma lista tática de motivação. Uma playlist, alguns vídeos, algumas imagens, coisas que podem lhe ajudar a manter sob controle as suas emoções e, por conseguinte, a sua produtividade. Depois de utilizar essas ferramentas e ainda assim você está tendo dificuldades em superar obstáculos internos à sua produtividade, avalie se você não está passando por um momento de burnout. Tem um vídeo sobre o tema, está linkado aqui na tela, pode ser muito útil para você. Pela sua atenção, muito obrigado e ative o seu modo ultra produtivo.